Olá, meus irmãos. Eu estou iniciando hoje mais uma série de breves áudios com conselhos pastorais diante do agravamento da pandemia. Esta série ela é baseada na série escrita, onde eu estou aí publicando já há alguns dias estes conselhos. Então, agora na série em áudio, eu vou ler e dar algumas explicações, né, para esclarecer melhor estes conselhos pastorais, esperando aí com a graça de Deus, e oremos por isso. Eu peço que seja de benefício aos meus irmãos, tanto da nossa igreja como também aonde chegar esses conselhos pela misericórdia do Senhor. Eu convido vocês a abrirem comigo dois trechos das Escrituras. Primeiro, um versículo que nós vamos ler em Romanos, capítulo 12, versículo 15, que diz assim a palavra de Deus: Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. O outro trecho está lá em Eclesiastes, no capítulo 7, a partir do primeiro versículo, que diz assim a palavra do Senhor: Melhor é a boa fama do que o melhor unguento, e o dia da morte do que o dia do nascimento de alguém. Melhor é ir à casa onde há luto do que ir à casa onde há banquete, porque naquela está o fim de todos os homens, e os vivos o aplicam ao seu coração. Nós temos aqui dois princípios, né? Primeiro é o princípio que está lá em Romanos, no capítulo 13, que nós acabamos de ler: chorai com os que choram, alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Está o princípio da empatia cristã, né? Que ali, no caso, nós devemos nos alegrar com o bem, com os benefícios, com as alegrias de nossos irmãos e nos entristecer com as suas dores, com os seus sofrimentos. Aqui está a empatia cristã, de que o cristão ele não é alguém egoísta, insensível, indiferente, mas ele é alguém que compartilha das dores do seu próximo e também das suas alegrias, meus irmãos. Isso se aplica, evidentemente, numa situação dessa que nós estamos passando. Ontem nós tivemos a triste marca de 300 mil mortos aí computados devido a essa terrível pandemia em nosso país. 300 mil almas que adentraram aí a eternidade. Nós temos também o fato de que são 300 mil famílias, né, que estão sem os seus entes queridos agora, sofrendo essa dor já neste ano, infelizmente. É evidente que isso se aplica aos cristãos, eles devem lamentar essas mortes, tanto no sentido, meus irmãos, primeiro, no sentido espiritual, no sentido de que deve haver uma lembrança de que a grande maioria dessas pessoas, elas estão aí entrando na eternidade sem o mínimo conhecimento do Evangelho, sem realmente a fé em Jesus, e isso deve entristecer o nosso coração. Devemos lamentar por essas milhares e milhares, a maioria, podemos acreditar, de almas que morreram sem Cristo, sem a salvação. Isso é muito triste e o nosso coração deve lamentar por isso. Deve lamentar também pelo fato, meus irmãos, de que as famílias estão enlutadas, estão sem a salvação, ou melhor dizendo, estão sentindo aí a dor da perda do seu ente querido. Isso também deve constranger o nosso coração, deve nos levar ao lamento. É dia de lamento, é dia de clamores, evidentemente isso nos levará à oração, à súplica a Deus por consolo a essas pessoas, também a oração para que aqueles que estão vivos, né, e aqui inclusive Eclesiastes diz, e os vivos aplicam seu coração a este fato da eternidade, de que essas pessoas tenham conhecimento de Jesus, as suas famílias, as famílias, isso que eu quero dizer, daqueles que partiram, tenham conhecimento de Cristo, possam ouvir o Evangelho e crer no Senhor Jesus. E nós devemos nos empenhar exatamente nesse aspecto, meus irmãos. E outra coisa também é que, como diz aqui Eclesiastes, nós devemos meditar e refletir a respeito da nossa própria morte. Como diz aqui Eclesiastes, o dia da morte é melhor do que o nascimento de alguém. Veja até que ponto ele chega a dizer isso. Melhor é ir para a casa do luto do que onde há banquete. Por quê, meus irmãos? Isso parece estranho, mas aqui é por causa daquilo que vai significar e daquilo que vai levar e dentro desse significado, ou seja, de que quando você você sabe da morte, você sabe que você vai morrer, porque, como diz aqui, naquela está o fim de todos os homens e os vivos o aplicam ao seu coração. Melhor no sentido, meus irmãos, de que não que a morte seja melhor que o nascimento em si, não, mas melhor no sentido de que ali os homens eles vão ali enxergar o seu próprio fim. Como diz Eclesiastes, porque
que ela está ao fim de todos os homens e os vivos o aplica ao seu coração. Então, ao mesmo tempo, quando nós sabemos da triste marca de 300 mil almas que partiram para a eternidade, a maioria delas provavelmente sem a salvação, e isso deve lamentar o nosso coração, deve nos levar ao lamento também em relação aos que ficam enlutados, nos levando então a orar por essas pessoas, pela consolação e a levar elas o evangelho para que elas tenham esperança, mas isso também tem uma aplicação pessoal. A grande questão é, você está em Cristo? Se um luto, se um velório, se um momento de luto mostra o fim de todos os homens, e os vivos, segundo Eclesiastes, devem aplicar o seu coração a isso, o que dizer de 300 mil mortes? Dessa notícia, evidentemente que isso deve nos levar à reflexão, deve nos levar a pensar, eu estou em Cristo? A pandemia aponta para o fato e para a realidade de qualquer um de nós pode também partir nela. Ninguém está realmente isento das consequências de uma pandemia gravíssima como essa. E a questão é, se eu morrer hoje, eu estou preparado? Se eu morrer hoje, eu já estou em Cristo Jesus? Eu já tenho a minha fé depositada no Senhor Jesus? Eu posso dizer com Paulo, para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Eu posso dizer com Davi, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. E ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque teu cajado me consola, porque ali o Senhor estará comigo. Eu já tenho a minha fé em Jesus, Ele já me salvou, já me lavou com seu sangue, já me justificou. O Espírito Santo já habita em mim. Eu já tenho a vida eterna e eu já pertenço a esse reino, de maneira que quer viva, quer morra, não mudará nada ao fato de que eu já sou de Cristo. Se quando eu fechar os meus olhos neste mundo, eu estarei para sempre com Jesus, eu já posso dizer isso. Eu coloquei, meus irmãos, escrevi este primeiro conselho da seguinte maneira, e aqui então é um resumo do que eu acabei de lhes explicar. Eu coloquei assim, eu passo a ler aos irmãos. Lamentemos pela tragédia de tantas mortes, por tantas almas que tiveram suas vidas interrompidas, ainda mais porque possivelmente a maioria delas adentra a eternidade em total despreparo espiritual, atentando para a nossa própria situação e de nossos próximos. Já estamos em Cristo? Nossos próximos já estão em Cristo? Como está a vida? Como esta vida é fugaz, eu coloco aqui, só em Cristo a vida eterna. Devemos também, portanto, eu acrescento aqui, que está neste conselho, pensar não só em nossa própria alma, mas de nossos próximos. Nós estamos vivendo de uma tal maneira que aproxima-os da eternidade, da vida eterna, ou a nossa vida aponta apenas para esse mundo, os afasta da realidade eterna, da salvação apenas em Cristo Jesus. Nós nos dizemos cristãos, o nosso cristianismo tem sido provado na nossa vida, na nossa prática, de maneira que os outros, eles vejam em nós a luz de Cristo e eles pensem na própria alma deles, na realidade também que eles vão morrer, como tem sido, temos vivido assim, temos levado a eles o Evangelho, temos proclamado a eles o Evangelho, temos testemunhado corretamente do Evangelho, e eu encerro aqui este conselho dizendo, esta vida é fugaz, aqui tudo é muito rápido, tudo é muito passageiro, só em Cristo a vida é eterna, então que nenhum de nós, e essa é a lição que fica aí então, uma das lições que ficam destas 300 mil mortes, de todas as milhares de mortes pelo mundo. Meus irmãos, lamentemos pelas vidas que se foram sem Cristo, pensemos nas suas famílias, lamentemos por elas, oremos por eles, pela consolação, levemos a ele o Evangelho e pensemos na nossa própria alma. Se eu morrer hoje, eu estou preparado? Pensemos na alma dos nossos queridos, se eles morrerem, eles estão preparados? Eu já estou em Cristo, eu já criei nele, eu já me arrependi e eu tenho levado o Evangelho ao meu próximo que eu amo, a minha vida tem dado um bom testemunho de Cristo, as minhas palavras e a minha prática, e eu tenho levado a eles o Evangelho. Pensemos então que essa vida é fugaz, pensemos que essa vida passa rápido e pensemos que só em Jesus a vida é eterna. Então, dediquemos, e é isso que a pandemia tem nos ensinado na prática, podemos morrer a qualquer momento, mas em Cristo nós não morremos jamais. Nós estamos vivos para sempre. Que você creia nele, que você se arrependa dos seus pecados e que você se torne um instrumento dessa vida eterna na vida do seu próximo. Que seja assim conosco, que o Senhor Deus nos abençoe. Vamos orar, meus irmãos? Ó Senhor, nos abençoe, nos fortaleça, nos guarde, para que a nossa vida, Senhor, esteja firme em Ti,
que o nosso viver não esteja para este mundo, mas para a eternidade. Que a nossa esperança não esteja aqui, mas no Senhor Jesus, no Rei eterno. Que nós não confiemos nessa vida passageira, não dediquemos a nossa vida a este mundo passageiro, mas o reino eterno de Jesus, e assim amemos o próximo e assim sejamos instrumentos para que eles também sejam levados a crer e a serem salvos. Que nós lamentemos, Senhor, que nós tenhamos empatia cristã, lamentando pelos mortos, lamentando e orando pelos que ficam enlutados, levando o Evangelho a eles. No Senhor Jesus, que assim seja. Amém e amém. Que o teu nome seja glorificado em Cristo. Amém. Deus abençoe aos meus irmãos.